Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal e atenção, tem muita gente perdendo os próximos vídeos porque está esquecendo de ativar as notificações. Ative agora. O vídeo de hoje tá pra lá de especial. Eu trago muitas informações, notícias. Você vai ouvir o doutor José Humberto. Ele é especialista em direito empresarial. E aí você vai entender o litígio que envolve hoje a Vasco SAF entre o Associativo e a 777. Em poucos minutos você vai saber que a 777 pode até ressarcir o Vasco da Gama, devolvendo a parcela que tem. Só um segundinho. Bom, você vai saber também que o Payet está fora do jogo de amanhã diante do Cruzeiro. A joia do Vasco, Douglas Luiz, cria de São Januário, mandou na lata do cria do Flamengo. Segura só um minutinho. E no prorrogação, o quadro que encerra o vídeo, Palmeiras está vendendo o Estevam, que fez um partidaço contra o Vasco para o futebol inglês. Tudo isso e muito mais na sequência. Deixa o primeiro rodar a vinheta. É o tempo que você tem de se inscrever no canal. Vinheta rodada, se inscreveu no canal, né? Não se inscreveu? Se inscreva agora, deixa aí o seu like. O like não custa nada, tem muita gente vendo o vídeo, esquecendo de deixar o like. É muito importante para o canal, dá um fortalecimento para eu continuar fazendo vídeos, propagar o nome do Vasco, mostrar para o YouTube que o Vasco dá audiência. Só tem um jeito, você dando like. Deixa o seu like agora. Gente, o Vasco tem problemas para o jogo diante do Cruzeiro. Vou falar rapidamente sobre isso, porque eu tenho o doutor José Humberto, muito importante que você acompanhe as palavras dele. O Vasco tem problemas para o jogo contra o Cruzeiro. Payet tá fora, Payet tá com um encheiramento, grau 1. Ele foi para ressonância magnética e vai desfalcar o Vasco, não só no jogo diante do Cruzeiro, mas também na partida do meio de semana diante do Juventude. Não dá para contar com o Payet. O Rojas está fora também, porque é um protocolo da FIFA. Quando o atleta tem um problema na cabeça. O Rojas teve na partida diante do Palmeiras. Ele precisa ficar 5 dias sem treinar, 5 dias sem jogar. Então, por uma questão de protocolo, o Vasco não vai poder colocar o Rojas em campo na partida diante do Cruzeiro. Sforza, terceiro cartão amarelo, fora do jogo também diante do Cruzeiro, partida que o Vasco vai precisar vencer. Torcedor que for a São Januário, tenha calma. O Vasco está passando por inúmeros processos no STJD. O departamento jurídico sempre conseguindo reverter em multa os objetos arremessados no gramado. Vai ter uma hora que não vai aguentar e o Vasco vai acabar perdendo o mando de campo. Torcedor na arquibancada, torça, mas não arremesse nada no gramado. Vamos falar sobre Vasco e 777? Já Douglas Luiz, hein? Mandando na lata para o cria do Flamengo. Antes a questão que envolve a 777. O doutor José Humberto, especialista em direito empresarial, ele tem um canal no YouTube muito bom e eu pincelei aqui o que ele fala sobre o litígio envolvendo nesse momento a Vasco SAF. Vou trazer essas notícias, bomba, atenção. A notícia de hoje, que é muito importante, ela está relacionada a um fato novo que ocorreu nos últimos dias, sobre um documento apresentado ou divulgado lá nos Estados Unidos de um balanço da 777 que data setembro de 2022, ou seja, antes da negociação junto ao Vasco para a constituição dessa Vasco SAF. Esse documento, esse balanço, que é de uma operação lá nos Estados Unidos, ele indica que naquela época, antes da Vasco SAF, a 777 já estava em uma situação de insolvência, que naquele balanço mostrava que ela tinha mais dívidas do que ativos. Então ela devia mais
do que tinha de patrimônio. E essa informação, ao que parece, ela não foi divulgada, não houve transparência para a negociação aqui junto à Vasco SAF. O que isso pode impactar, pessoal, dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje, dentro do Vasco da Gama? Nós temos a empresa Vasco, Vasco SAF, que tem como sócios 777 e Vasco Associação. Vasco Associação tomou o controle dessa SAF da 777. E isso está em um litígio judicial, está no poder judiciário. E, paralelo a isso, está correndo a arbitragem, que vai definir quem retomará esse controle ou permanecerá no controle, enfim, quem será o controlador dessa SAF. Quem está no controle hoje, que é o Vasco Associação, está apurando essa documentação e vai buscar, ou vai analisar, e entenderá ou não, se houve uma situação de descumprimento, imagino, contratual ou de transparência, por conta da 777, naquela negociação da SAF, trazendo ou deixando de trazer números fidedignos, transparentes, claros, da situação econômica que ela se encontrava. E algo que chama muita atenção. Nesse tipo de negociação, com a compra de um clube de futebol, o comprador, ele tem por zelo um ato que é extremamente essencial, chamado de due diligence. É como se fosse uma auditoria que o comprador faz na vendedora, ou seja, o 777 teria feito lá no Vasco da Gama, para entender exatamente qual é a situação financeira do clube, como que ele se encontrava, quais são todas as obrigações. E do Vasco junto à 77, uma diligência também reversa, ou seja, quem é esse comprador? Ele tem condição de comprar esse clube? Deixa eu ver os documentos. Onde está a comprovação do patrimônio líquido que possui, dos ativos? Onde está a comprovação das dívidas que também possui? Esse interessado tem condição de comprar o clube? Essa diligência, ela deveria ter ocorrido não só da 777 com a Vasco, mas da Vasco também com a 777. E provavelmente isso deve estar sendo analisado nesse momento. E caso não tenha ocorrido, poderá gerar responsabilidade para ambos os lados. Para o Vasco, inclusive, naqueles conselheiros, quem presidia o clube, quem era responsável pelo clube naquele momento, para validar essa operação. E aí, foi feita a diligência? Levantou a documentação? Onde está isso? Comprovando que essa empresa tinha condição de comprar o Vasco da Gama. Parece que não tinha. E esse documento que apareceu dos Estados Unidos, esse balanço, demonstra, ao que parece também, que ela estava em situação de insolvência. Olha que grave isso. Um insolvente está comprando um clube e está passando uma imagem totalmente diferente. E por parte da 777, creio que isso deve ter ocorrido, deve ter feito uma diligência, due diligence, essa análise no Vasco para saber, né, o que estava comprando. Mas fato é que pode ocorrer também, e aqui um ponto muito importante. Caso a 777 tenha descumprido, omitido documentos, pode ser que ela seja impactada por penalidades contratuais. E, além disso, por ação de perdas e danos. Isso mesmo, de ter que indenizar o Vasco por ter transparecido uma situação irregular, ou que não era verdadeira. E aí uma ação dessa gerará uma obrigação da 777 em pagar o Vasco, uma reparação ou penalidades contratuais. E esse pagamento poderá ocorrer através das próprias ações que ela possui, que hoje são 31% do Vasco. Então é um cenário realmente que está aí para ser definido, mas o professor José Humberto veio aqui esclarecer para vocês. Esclarecedor. José Humberto, especialista em direito empresarial, fala reto, direto, e acho que o torcedor do Vasco tem um entendimento melhor do que vem acontecendo. A 777 está se movimentando para tentar derrubar a atual liminar, que dá ao associativo, através do Pedrinho, o direito de mandar nesse momento na SAF. Seleção brasileira está em Orlando. Douglas Luiz, cria da base do Vasco, briga por posição com o João Gomes, cria da base do Flamengo. E durante a entrevista coletiva, lhe foi perguntado sobre essa disputa, relacionamento dele com o João Gomes. E olha só o que o vascaíno mandou na lata. Foi o que eu falei pro João, levanta a cabeça, como o Dorival fala, não tem nada decidido. Tem mais outro dia pela frente que
a gente tem ali para brigar dentro de campo ali pela vaga. E como eu disse, é uma disputa muito sadia, todos nós ali somos muitos amigos e estamos torcendo pelo outro. Como é conviver com o João, estar com o João, né? Essa relação de vocês dois, até porque você Vasco e ele Flamengo, vocês se zoam, brincam em relação a isso, como é que tem sido? Cara, é uma relação muito boa, até porque eu conheço o João já de muito tempo, para falar a verdade, desde a época da base. Um pouco antes, né? A gente tem um mesmo empresário, então eu conheço o João de muito tempo. É vizinho meu, para falar a verdade também, ele é do Piscinão de Ramos e eu da Nova Holanda. Então é uma relação muito boa, fico muito feliz de estar com ele aqui na seleção. É um cara que eu vi desde de menorzinho, na época quando ele ia para o Flamengo, eu ia para o Vasco. E então é uma felicidade muito grande, é um cara que eu torço muito, é um cara de um coração muito bom, um atleta excelente. Cara, mais ou menos, cara. Eu não dou muita liberdade pra me zoar de Vasco, não. Em Flamengo, não, pra falar a verdade. É isso aí, sem dar qualquer liberdade pra brincadeira. Bom, o quadro Prorrogação encerra o vídeo de hoje. Vamos rodar a vinheta? Eu ainda não tenho, ninguém ainda me mandou uma vinhetinha bonita, bacana pra eu colocar nesse momento aqui, ó. Prorrogação. O Estevão, jogador do Palmeiras, que fez um partidaço diante do Vasco, realizou ontem exames médicos e vai se transferir para o Chelsea da Inglaterra. Ele tem 17 anos e vai completar 18 em abril do próximo ano, é quando ele pode deixar o país. Mas há um acordo do Palmeiras com o Chelsea para que ele defenda o Palmeiras no Mundial de Clubes, que acontece no meio do próximo ano, entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos, e vá para o Chelsea somente após o Mundial, ou seja, ele vai se apresentar ao clube inglês no início da pré-temporada visando 2025-2026. Se inscreva no canal, deixe o seu like, lembrando que de segunda a sexta tem a Hora do Vasco, programa ao vivo aqui no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor.